Olá, pessoal, vamos continuar? Bora? Bora! Bora, porque tá no Que linda! finalzinho desse livro, gente. E assim, né? Eu estou muito feliz com tudo que esse livro trouxe, mas eu já estou na expectativa positiva para os próximos também, porque eu amo Neville Goddard e amo Abraham Hicks, né? Então, estou aí na expectativa positiva também dos próximos. Muito bem, vamos que vamos. Ai, olha só, a gente está na página 139. As imperfeições são as perfeições. Frequentemente, conta essa história, lembra que a gente estava contando? Que era a história que ele trouxe da mocinha que se modificou toda até que morreu, né? E aí ele vem. Frequentemente conta essa história em meus workshops. Imediatamente depois de contá-la, peço aos participantes para completarem um gráfico simples, onde eles avaliam suas próprias conquistas em áreas tais como a educacional, romântica, profissional e atlética. O sistema de atribuição de notas compõe-se de 4 categorias que oscilam desde o muito bom até o muito ruim. O segredo aqui é que dou a eles muito pouco tempo para completarem o gráfico. Faço isso por uma razão. A resposta que virá no papel é menos importante do que o pensamento que a acompanha. Sejam quais forem as respostas, a realidade é que qualquer coisa inferior à perfeição será muito prática, será o próprio participante fazendo uma avaliação de si mesmo. Deixa eu repetir aqui que eu não entendi. Sejam quais forem as respostas, a realidade é que qualquer coisa inferior à perfeição será o próprio participante fazendo uma avaliação sobre si mesmo. A única maneira que as pessoas atribuem notas a elas mesmas relativas ao sucesso ou fracasso é pela comparação com alguma coisa que esteja além da própria experiência. E como todos sabem, nós somos nossos críticos mais severos. Por essa razão, esse espelho é conhecido como a nossa maior atitude de compaixão. Trata-se da compaixão por nós mesmos, pelo que somos e por quem queremos ser. Deixa eu dar uma grifada aqui. Galera. É por meio do reflexo de nós mesmos que nos pedem para sermos compassivos quanto à perfeição que já existe em cada momento da vida. Isso é verdadeiro. Não importando como outros possam ser o momento, não importando como possam ser. Gente, por que eu não estou conseguindo achar as palavras hoje? Peraí. Possam ver. Isso é verdadeiro, não importando como outros possam ver o momento ou como ele realmente venha a ser. Até colocarmos um significado nosso ao resultado, nossa experiência é simplesmente uma oportunidade para a nossa própria expressão. Nem mais, nem menos do que isso. Oportunidade de expressão. Vamos falar sobre isso. Fala. Gente, olha só, isso é um espelho. A nossa avaliação sobre nós mesmos é um espelho. Só que ao invés de olhar para nós, para nossa evolução, a gente olha para os outros, se compara com os outros. Deixa de ser, como eu falei ontem, né? A florzinha no jardim do Criador, que se acha linda e perfeita, para ser um comparador. Então você nunca vai se achar perfeito, porque todos os outros são diferentes de você. Todos os outros. E aí você olha para o olho verde da Cristina, que você não tem. Aí você olha para o outro, que é
tem a cintura afunilada que você não tem. Ninguém tem tudo, percebe? Ninguém tem tudo. Mas aí você fica olhando o que um tem, o que o outro tem, o que o outro conquistou, o que o outro já tem, o que o outro nasceu tendo, sabe? Caramba, isso é tão cruel e tão fora, isso é tão insano. É insano. É coisa de gente louca. Só que todo mundo faz isso, né? Todo mundo é meio tantã. Vamos começar. De verdade, gente, olha, de verdade, do fundo da minha alma. A hora que eu olhei para isso aqui, que ele perguntou, né? Coloca muito bom ou muito ruim, né? Educacional, romântico, profissional e atlético. Eu coloquei muito bom, muito bom, muito bom, muito ruim. Eu pensei na hora. Mas por quê? Porque eu estou me comparando com alguém? Não, porque eu considero que hoje eu me educo, sabe? Eu questiono, eu questiono as minhas crenças, eu questiono o que eu acredito, o que eu não acredito. Eu questiono tudo. Então, eu tenho aprendido muito. Não porque eu tenho diplomas, não. Né? Porque senão eu poderia estar me comparando com uma cliente que eu tenho, que tem 3 mestrados, doutorado, PhD, não sei o quê, não, fala inglês, francês e não sei o que, fluente. Eu ia estar me sentindo um pouco sozinho, entendeu? Não, estou me comparando comigo, romântico, porque eu vivo um relacionamento que é incrível, que eu considero incrível. Gente, é o melhor de todos? Claro que não, mas é o melhor para mim. Profissional. Se eu fosse olhar minha vida profissional agora, nesse momento, hoje, eu estaria, sabe, frustrada, mas eu não estou, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz. Então, muito bom, eu sou capaz de fazer o que eu quiser, até de criar o dia de hoje, entendeu? Então, e atlético? Muito ruim, porque eu nunca fiz nenhum exercício, nunca fui, sabe? Então, a gente tem que reconhecer também os pontos que a gente ainda não desenvolveu em nós. Então, realmente, o atletismo, realmente, eu nunca fez parte da minha vida. E eu tenho que olhar para isso e sem julgamento. Ok, muito ruim, porque eu nunca... Não é uma área que eu desenvolvi outras coisas. E não porque alguém é incrível e eu sou péssima. Não, porque eu não trabalhei isso. Vamos parar de nos comparar? Vamos parar de insanidade, gente? Por favor, é muita intimidade. E assim, é comparar, né? Isso é comparador, comparação, né? Comparador. Você sempre sofre nesse estado. Você para de fazer o que você está fazendo, para de andar, de se desenvolver, para ficar ali sentindo a dor daquilo que você não é. Loucura. E sempre vai ter frustração. Sempre. Seguindo aqui, ó. Até que ponto sua vida seria diferente se você permitisse que todas as coisas que você faz fossem perfeitas, como na realidade elas são, não importando as consequências? Se tudo o que fazemos e criamos é feito da melhor maneira que podemos, então, até compararmos com alguma outra coisa, como ela poderá ser menos do que ótima? Como? Se no caso Se por acaso um projeto profissional, um relacionamento ou um compromisso escolar não for concluído com a qualidade esperada, sempre poderemos aprender com a experiência feita e da próxima vez fazer melhor. Na matriz divina, o que conta é a maneira de nos sentirmos, nosso desempenho, presença e realizações, que se reflete em nós como realidade do nosso mundo. Com isso em mente, a cura mais profunda da nossa vida poderá também ser o nosso maior ato de empatia.
é a bondade de que dirigimos a nós mesmos, é a compaixão, né? E assim, lembra de um livro que a gente leu e que falava de fazer tudo de uma certa maneira? Sabe? Então, assim, é trazer todos esses conhecimentos que você já tem, que está tudo aí dentro de você, que você já sabe, sabe? É reconhecer a dosice que você é o tempo todo e expandir cada vez mais. Você quer comentar alguma coisa? Segue aí que eu já volto, peraí. Tá tudo bem aí, Babi? Deixa eu colocar aqui, ó. Enquanto o se resolve ali. Vamos aqui, então. Além dos espelhos. Apesar de existirem outros espelhos que nos mostram segredos ainda mais sutis da nossa verdadeira natureza, os que apresento aqui são os 5 que possibilitam as maiores curas nos relacionamentos. Nesse processo, encontramos nosso poder mais verdadeiro para sermos criadores dentro da matriz divina. Cada espelho é um degrau na conquista da capacidade de exercer o domínio em grau mais elevado. Depois de aprendê-los, não há como desaprendê-los. Depois de vê-los atuando em sua vida, você pode ser capaz de desviar o olhar. Você não será capaz de desviar o olhar. Todas as vezes que reconhecer um desses espelhos em uma determinada circunstância, há boa possibilidade de encontrar o mesmo padrão atuante em outras áreas da sua vida também. Por exemplo, as questões relativas ao controle que fazem surgir tantas emoções quando em casa, no ambiente familiar, podem aflorar com intensidade muito menor no momento de regatear com um estranho o preço de um carro usado. O motivo pelo qual a emoção é mais moderada é explicado pela falta provável do mesmo grau de intimidade com o vendedor. Opa! Em comparação com o que existe em relação à família e aos amigos. Ainda que os padrões sejam menos intensos, eles ainda estão lá. E aí está a beleza do padrão holográfico da consciência. A determinação que você demonstra ao se relacionar na compra de um carro em uma revenda, com a funcionária do caixa no supermercado ou com o mau garçom do restaurante, acaba transparecendo no seu relacionamento familiar. E deve acontecer assim. É a própria natureza do holograma. Uma vez que o padrão mude em um meio, em um ambiente, todo relacionamento que use o mesmo padrão será beneficiado. Então, às vezes, se você colocar foco, né? É só eu falando agora, tá, gente? Do que eu entendi aqui. Vamos supor, tá tudo meio estrambelhado, mas você vai começar por uma área. Você vai começar com o seu relacionamento íntimo, dentro de casa, ou com relacionamento com a sua filha, seu filho. E aí você vai pôr o seu empenho ali, o seu esforço ali. E você concorda que vai ser muito menos do que se de repente você olhar para todos os relacionamentos ao mesmo tempo? Mas aí você acertando ali, esse mesmo padrão que se repete em outras áreas da sua vida, automaticamente são resolvidos também, são sanados também. Foi isso que eu entendi aqui. As mudanças, algumas vezes, vêm até nós onde menos esperamos. Se não viessem, provavelmente nunca diríamos no começo do dia: hoje vou enfrentar relacionamentos
que vão me mostrar os meus maiores espelhos nos meus mais profundos julgamentos. Nós simplesmente não pensamos desse jeito. Em vez disso, as oportunidades de nos curarmos por meio de espelhos frequentemente aparecem quando estamos a caminho do correio ou enchendo os pneus do carro. Não faz muito tempo, encontrei um amigo que tinha desistido da carreira, da família, das amizades e dos relacionamentos que tinha em outro estado, mudado para a região inóspita do norte do México. Perguntei a ele por que razão ele tinha desistido de tanto para viver no isolamento dos altiplanos do deserto. Ele começou a me dizer que tinha ido à procura do seu caminho espiritual. Entretanto, imediatamente depois, ele me disse que não tinha sido capaz de começar nada, porque nada estava dando certo. Olha isso. Ele estava tendo problemas com a família, com os planos de negócio e até mesmo com os empreiteiros que estavam construindo sua nova casa espiritual. Sua frustração era óbvia. Ouvindo sua história, sugeri uma interpretação com o intuito de ajudar. Meu ponto de vista é que somos incapazes de algo que não seja a vida espiritual. Vamos grifar isso aí? Somos incapazes de algo que não seja a vida espiritual. Em outras palavras, como somos espírito, somos capazes de ter apenas experiências espirituais. Independentemente da aparência que a vida possa ter, acredito que tudo o que empreendemos e todos os nossos caminhos estão nos levando para o mesmo lugar. A partir dessa crença, as atividades diárias não podem ser separadas da nossa evolução espiritual. Elas são a nossa evolução espiritual. É exatamente na vida vivendo, né, Dus? Né, Dus? Não é no mosteiro, não. É no mosteiro também. Quem escolhe essa realidade, viver no mosteiro, é ali também. Agora, quem não escolhe, né, seguir realmente ali, enclausurado, ou seguindo ali os parâmetros que tem que ser seguido do espiritual mais profundo, é aqui, é no dia a dia, gente, a nossa evolução espiritual. É dentro de casa, sabe, com a cachorrinha que dá trabalho, um gatinho, né? Com as amigas, com tudo, com o marido, com o filho, gato, papagaio, tudo. Cristina, mas eu diria Nossa, que o caminho do mosteiro é um caminho de... Não é fácil, mas que o caminho normal, né, de família e tal, se você souber aproveitar as lições, são, sabe, não é só a lição teórica, é a lição teórica e a prática junto, entendeu? Por quê? A gente precisa passar pelas duas coisas. Precisa, porque uma coisa é você sabe, uma coisa é você ter o conhecimento, a informação, outra coisa é ter o entendimento, que é o que é a prática. Então, eu acho que o caminho espiritual, eu compartilho dessa ideia do Greg de que a gente não tem como não ter. Tudo é caminho espiritual, tudo que a gente vive é caminho espiritual. Mas tem os caminhos espirituais teóricos e tem os caminhos espirituais práticos. E é claro que eu não estou diminuindo o valor, né, de quem está lá no mosteiro, eles aprendem outras coisas que são valiosas, como a meditação profunda, né? Profunda, que por mais que a gente medite aqui, talvez o dia a dia não nos permita chegar naquele nível, né, de ligação, de consciência e tal. Então, existem outras coisas. Mas esse aprendizado do lidar com o outro, sabe? De você se despojar da sua bagagem, sabe? De orgulho,
de egoísmo, de tantas coisas que a gente carrega. É o lidar com o outro que é o laboratório mais o quê? É onde você vai colocar a teoria em prática, né? Para ver se você aprendeu de verdade. Tipo assim, tá, você tem o conhecimento, mas você sabe botar isso em prática? É aqui. Na verdade, a gente não precisa nem ir no mosteiro. Aqui mesmo, sabe? Assim, porque aqui a gente faz a leitura e vem assim umas clarezas de ideia e tá todo mundo tão, né, buscando, a gente está aqui buscando essa evolução. E aí, perfeito. E quando desliga a câmera? Quando desliga tudo? Aí, evolução, gente. Evolução espiritual na veia, você entendeu? Então, assim, não dá para ser dissonante disso. Não tem como você, não cabe mais, sabe? Não, tipo, se você acredita, você está ali falando, está estudando, está vendo, de repente você sai, é no dia a dia, sabe? Aquilo que você faz quando ninguém está olhando, é ali, é a escola real. Isso é a sua evolução espiritual. O tempo todo. E essa evolução não dá saltos. O seu conhecimento dá, né? Porque a gente lê um livro desse, cara, com 30 dias de leitura, seu conhecimento deu um salto. Mas é verdade que você consegue praticar isso tudo no seu dia a dia? Isso vai ser com o tempo, né? Isso é você se corrigir todos os dias um pouco. Verdade. Então, isso é muito interessante. É a evolução espiritual, é o caminho espiritual. É isso. Isso mesmo. Maravilhoso isso. Bom, deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Eu me virei para o meu amigo e sugeri que talvez todos os desafios da vida dele, no momento, se resumissem ao seu caminho espiritual. Ainda que essa, obviamente, não fosse a resposta esperada, ele ficou curioso sobre o que eu queria dizer. Sua ideia era de que a espiritualidade seria alcançada pela vida solitária, em calma contemplação todos os dias. Oh, dó. Eu esclareci melhor as minhas crenças, explicando que apesar disso tudo, poder ser parte da vida, o modo de resolver os desafios que ele enfrentava poderia ser precisamente o caminho que ele estava prestes a explorar. Devolvendo meu olhar com um ar surpreso no rosto, enquanto nos despedíamos, ele simplesmente respondeu: talvez seja. Talvez seja. Ai, ai. Bora lá, vai, Dulce. Pois é, talvez seja, né? Talvez seja. E de verdade, esse negócio de ficar lá contemplando, né, meditando, isso te acrescenta, com certeza, te acrescenta em consciência, um monte de coisa, mas quero ver depois você botar em prática, entendeu? É isso. Pega dois meninos, né, bem danadinho, para tomar conta, educar, né, ou mais, né, ou mais, e, e uma casa para cuidar, enfim, tudo, né, do dia a dia que a gente tem. E aí você vai ter oportunidade, sabe, de colocar tudo isso em prática e ver se você aprendeu de verdade. Reescrevendo o código da realidade. 20 chaves para a criação consciente. Vamos. Capítulo 8. Você encontrou as condições para que o seu desejo... Desculpa. Você encontrou as condições para que o desejo do seu coração transforme-se na realidade do seu ser. Fique aqui até adquirir uma força tal que nada possa destruir. Isso é um falado místico. Gurdjieff, pelo seu professor em Meetings with Men.
Gente, me perdoa. A minha língua, eu preciso fazer fisioterapia para eu chegar nesse grau ali, entendeu? Fisioterapia na língua para ela enrolar o suficiente para falar essas coisas. Mas é um falado místico de Gurdjieff. A popular balada de rock da década de 70, o grupo Ten Years After, transmite o mesmo desejo do fundo do coração que tenho constatado no mundo inteiro. Tantas pessoas desesperadamente querendo fazer diferença sem saber como. Eu gostaria muito de mudar o mundo, começa o coro, mas não sei como fazer. Deixa então por sua conta. Entregue nas mãos de Deus. Minha esperança é que nas páginas que se seguem, nós possamos tecer juntos tudo o que for preciso para instruir nosso próprio fortalecimento com conhecimentos úteis para a criação de um novo mundo. Quantas vezes a gente pensou nisso, né? Se eu pudesse mudar o mundo, mas pena que eu sou tão pequeno, pena que eu não posso, pena que eu sou um só, pena que o esforço, uma andorinha sozinha não faz verão. Essas coisas que a gente pensa, gente, mas quem falou que nós somos uma andorinha? Nós somos deuses. É isso que a gente se esquece. No primeiro capítulo desse livro, eu contei a história de como as pessoas da cultura do povo daquele nativo americano, meu amigo, acreditam que nós, por alguma razão misteriosa, começamos a esquecer há muito tempo que podemos mudar o universo. Ele sugeriu que a tecnologia complexa que usamos hoje em dia é o modo pelo qual tentamos reviver essa capacidade, mimetizando no mundo o que podemos de fato fazer no nosso corpo. Tendo isso presente, não devemos ficar surpresos de que os computadores tenham se tornado uma parte integral da nossa vida. Eles parecem de fato mimetizar o modo pelo qual guardamos nossas memórias e nos comunicamos uns com os outros. Hoje mais ainda do que quando ele escreveu esse livro, né, gente? A comparação da tecnologia externa versus interna, entretanto, pode até mesmo ir mais longe do que o nosso amigo suspeitou. Ou pelo menos mais longe do que ele compartilhou comigo naquele dia. De muitos modos, nosso cérebro, até mesmo nossa consciência, têm sido comparados com o modo de trabalhar dos computadores. Daniel Dennett, diretor do Center for Cognitive Studies da Tufts University, em seu livro pioneiro Conscientious Explained, diz que podemos imaginar nosso cérebro como um computador heterogêneo e que, ao fazermos isso, temos uma metáfora eficaz para compreender que usamos a informação. De muitas maneiras, as ideias da ciência da computação nos fornecem apenas o necessário para encontrarmos nosso caminho no que chamamos de terra incógnita, ou terra desconhecida. Aquela que fica entre o que a ciência nos conta acerca do cérebro e o que nós experimentamos por meio dele. Sem dúvida, o sucesso do computador como uma ferramenta de memória e comunicação nos fornece uma analogia poderosa para que compreendamos melhor o mistério da consciência. Veja a seguir uma breve descrição de como trabalha um computador moderno. Embora muitíssimo simplificada, a informação é precisa. Esse modelo simples possibilita a comparação entre o mundo exterior de hardware e software e os mecanismos da própria consciência. O paralelo é fascinante e a semelhança inequívoca. Para começar, todos os computadores precisam apenas de 3 coisas para serem úteis. Independentemente do tamanho ou do grau complicado do computador, ele sempre precisará de um hardware.
de um sistema operacional e de um software para funcionar. Um hardware, um sistema operacional e um software. Até aqui tudo parece bastante simples. Mas para lançarmos uma nova luz nesse entendimento, é importante compreender o que essas três partes do computador fazem realmente. O sistema operacional é o que torna possível essa comunicação com os chips e circuitos do computador e acaba fazendo com que alguma coisa aconteça na impressora ou apareça na tela, por exemplo. O sistema operacional tanto pode ser dos tipos Macintosh ou Windows, mais conhecidos como outros mais exóticos, desenvolvidos para tarefas específicas. Quando digitamos no teclado, o sistema operacional faz com que as teclas pressionadas tenham sentido para o computador. Você vê que existe teclado de várias línguas, né? Existe teclado que nem são letras, como a gente conhece as letras, né? São símbolos, que é chinês, japonês, e outros, né? Árabe. E esse sistema operacional, conforme as pessoas digitam, ele faz sentido lá para o computador, entendeu? E vai escrever o que a pessoa está pensando. Ele traduz nossas instruções em alguma coisa que a máquina reconhece. O hardware é a estrutura física do computador propriamente dito. Inclui coisas como monitor, teclado, bem como circuitos, chips e processadores. Os dispositivos mediante os quais o sistema operacional trabalha. O resultado do trabalho do computador torna-se visível, geralmente, por meio de um dispositivo de hardware. Além da tela, esse dispositivo de saída pode ser constituído por impressora, traçadores gráficos, projetores que exibem nossas criações. Os softwares possuem programas conhecidos como Word, PowerPoint, Excel e que usamos diariamente para executar os nossos trabalhos nos escritórios e nas escolas. Mediante nossa interface com os programas, o computador recebe os nossos comandos, que tornam todo o conjunto bastante útil. O segredo da analogia é: para todas as finalidades e propósitos, o sistema operacional do computador é fixo e não muda. Em outras palavras, ele é o que foi feito para ser. Então, o sistema operacional, né, se o seu computador é o Windows, ele é o Windows e ele foi feito para ser o Windows, certo? Quando queremos que o computador faça alguma coisa diferente, não mudamos o sistema operacional. Mudamos os comandos que vão até ele. A razão pela qual isso é importante é que a consciência aparentemente também trabalha precisamente do mesmo modo. Se pensarmos no universo inteiro como um imenso computador de consciência, então a consciência propriamente dita é o sistema operacional e a realidade é o resultado do processamento. Assim como o sistema operacional do computador é fixo e todas as mudanças é proveniente de programas que falam com ele, para mudar o mundo, devemos alterar os programas que são inteligíveis para a realidade, os sentimentos, as emoções, as orações e as crenças. E eu colocaria aqui os pensamentos, né? Eu acrescentaria aqui. Mas talvez ele fale disso agora. Princípio 20. Durante a vida, precisamos nos transformar nas experiências que queremos ter no mundo. Bom, vamos comentar até aqui? Vamos comentar isso. Gente, é exatamente, essa analogia é perfeita. Então, o nosso sistema operacional é a nossa consciência. O que regula a nossa consciência? Normalmente é o que a gente acredita.
Porque o que a gente acredita vai gerar os pensamentos baseados no que a gente acredita, que é certo, que é errado, que é bom, que é mal, né? Que é positivo, negativo, essas coisas. Os pensamentos geram emoções. Então, se eu acho que algo é muito ruim e aquilo acontece, gera uma emoção. Mas se eu considero que aquilo, a mesma coisa, é muito bom e aquilo acontece, gera outra emoção. E tanto o pensamento ligado a essa emoção é o que vai gerar essa realidade, que seria, então, o que a gente está criando ali no computador, né? Nesse computador. Porque qual que é o hardware? Qual que é o hardware, gente? A matriz divina e o nosso cérebro. Nosso cérebro é um hardware que está ligado a essa consciência que é o sistema operacional. E quais são os programas que a gente usa? Pensamentos, emoções, palavras, né, orações. Mas tudo isso baseado nas nossas crenças. Porque tudo isso é embasado no que nós acreditamos, tá? Então, para mudar a realidade, a gente não precisa mudar o sistema operacional, a gente não precisa mudar o hardware, a gente não precisa mudar. A gente precisa mudar só o quê? Os programas. E não é nem mudar. Fala. Não, então, e é aí onde você tem a grandiosa contribuição de todo o nosso trabalho. Porque quando você faz uma desprogramação neurobiológica, você está trabalhando exatamente aí nessas programações. Quando você faz uma ressignificação com a programação neurolinguística, você também está trabalhando exatamente aí nessas programações. Enquanto você não muda as programações, você coloca muito esforço para adquirir um novo hábito, né, para mudar uma nova forma de funcionar, mas você não sustenta, porque a programação que está por detrás disso tudo está ali ainda, não foi mexida, não foi modificada. Então, fica aí a dica, não passe aperto sozinho, já falamos o tempo todo, estamos falando, liga para a gente, vamos mudar esses programas, vamos desprogramar tudo e atualizar muita coisa boa para nós. Gente, muda tudo. Muda tudo. Quando você muda sua mente. Você muda tudo. E a pessoa fica tentando fazer sozinho, não consegue, se frustra e acha que não é capaz, que aquilo não é para ela. E isso tudo porque ela acha caro chamar a gente, pagar uma terapia. Sendo que a terapia não vai só mudar o que ela quer mudar, vai tirar um monte de pedra que ela carrega, né? Um monte de medo, um monte de trauma, sabe? Aquelas coisas que você fica repetindo na mente, aquelas experiências que ficam vindo e vindo o tempo todo, que te gera angústia, medo, sofrimento, dor. Isso tudo é simplesmente você desinstala do seu computador. Você desinstala, sabe lá? Desinstalar. Desinstala. E assim, eu não estou brincando. Eu mesma me apliquei, eu fiz reprogramações comigo. A gente carrega, né? Um monte de fantasma, um monte de coisa, um monte de meleca, julgamento. Você vai lá e reprograma, ressignifica. É muito incrível, é muito rápido. Né? É eu que estou lendo. Princípio 20. Durante a vida, precisamos nos transformar nas experiências que queremos ter no mundo. Isso parece uma frase muito clichê, né? Ah, eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo. É muito clichê, parece uma filosofia de gente que não tem o que fazer, né? Gente, mas não tem um outro jeito.
Não tem. E de verdade isso é possível. E muito possível. Você se tornar antes de se tornar. E eu vejo muita gente falando sobre isso. Eu já era rico antes de ser rico. Eu já era milionário antes de ser milionário. Eu já era famoso antes de ser famoso. Eu já tinha esse carro antes de ter esse carro. Quem é que nunca viu essas falas? Por quê? Porque a pessoa vive aquilo na imaginação dela como se já fosse real. Você tem que se tornar aquilo. E aí é o fingir até se tornar. Tem um vídeo lá no Universo Consciência que fala disso. Fingir até se tornar. Isso é muito verdadeiro. Por quê? Gente, para esse sistema operacional, que é o que? A sua consciência, não existe realidade e imaginação. Tudo é a mesma coisa. Então, quando você diz para esse sistema operacional que você é milionário e sente, usa, sabe, os programas para falar isso é real, faz ali um PowerPoint, sabe, quando a gente quer um PowerPoint, faz uma montagem no PowerPoint. Ele acredita que é aquilo. Ele acredita que é real. E o que acontece a partir daí? O que começa a acontecer? Cai dinheiro do céu? Não, bebê. Não, não cai dinheiro do céu. Você vai ser impelido a agir. Então, você vai ser impelido, ou seja, você vai sentir um impulso irresistível, né? Assim que o Sentimento é o Segredo fala, né? Que a gente leu lá do Neville Goddard. Você vai sentir uma vontade irresistível de fazer alguma coisa, e a partir daquilo vão começar a aparecer situações, possibilidades, pessoas, oportunidades que jamais aconteceria se você não tivesse feito aquilo. Ah, eu fui num lugar, eu estava no lugar certo na hora certa. Verdade. Olha aí, é o universo trabalhando para você, te fazendo isso. Eu vou contar para vocês uma história. Quando eu conheci Marcelo, é como se eu conhecesse Marcelo desde que eu nasci. De verdade, porque desde criança eu falava assim, eu vou casar com um homem assim, 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 são todas as características dele, entendeu? E aquilo era uma verdade tão absoluta para mim, tão absoluta, não tinha dúvida daquilo, não tinha dúvida. E é claro que eu tive vários relacionamentos que você vai, deixa eu ver se é isso, deixa eu ver. E tá tudo certo. Isso vai te tornando a pessoa pronta para receber aquilo, né, que vai ser realmente aquilo que você está desejando, certo? E um dia, e tinha uma amiga minha que queria que eu fosse com ela num lugar, na verdade era um bar dançante. É um bar dançante. Tinha um lugar para dançar. E eu não queria ir, porque o negócio era quinta-feira, gente. Eu acordava, eu começava a trabalhar às 7 da manhã. Trabalhava o dia inteiro, com criança pequena. Então, o que acontece? Eu não tinha disposição para ir numa quinta-feira, sabendo que no outro dia eu tinha que acordar cedo. Então, foi uma semana, ela me chamou e eu enrolei ela. Falei, mas eu não tenho dinheiro. Na outra semana, eu não tenho com quem deixar a Amanda. Na terceira semana, ela falou para mim assim, a Amanda vai ficar com os meus filhos, que os filhos dela, tipo assim, 18, 20 anos. A Amanda vai ficar com os meus filhos e eu vou pagar para você ir. Qual que vai ser a desculpa agora? Tá bom, tá bom. Então vamos. E me dispus a ir, assim, né? Pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? O que eu vou fazer nesse lugar? E adivinha, quem que eu conheci nesse dia, nesse lugar? Eu estava na hora certa, no lugar certo. O universo fez uma força danada para eu estar lá, gente. Você não tem noção. Entendeu? Ele preparou o terreno para que eu estivesse lá naquele dia. Até porque Marcelo era de outro lugar, né? Eu morava num lugar, ele morava em outro. E ele estava lá naquele dia. Olha que coisa. Então, o universo trabalha para gente. E Deus só nos fala assim. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, né?
onde Daniel faz um pedido para Deus. E ele fala assim, então eu fiz esse pedido, como é um pedido muito grandioso, eu tenho que jejuar. Ele acreditava que ele tinha que jejuar 21 dias. E no final desses 21 dias, um anjo chegou para ele e atendeu o pedido dele. Então, ao final dos 21 dias, o anjo chegou e atendeu o pedido dele. E aí, ele perguntou para o anjo, né? Ele fez alguma pergunta para o anjo, tipo assim, tem que jejuar 21 dias, né? Alguma coisa assim. O anjo falou assim, não, desde o dia que você pediu, Deus já ordenou que eu trouxesse para você o seu pedido. Mas eu fui, tipo assim, ele foi desviado do caminho. Aí a história conta assim, né, que o demônio desviou ele do caminho, lá. Ele teve problemas para chegar, demorou 21 dias. Mas por quê? Porque a crença do Daniel é que ele tinha que jejuar 21 dias, senão ele não receberia. Então, o que você acredita que está te separando do seu sonho? O que você acredita? Qual é a crença? Qual é o programa que está te separando do seu desejo? É o não merecimento? É a indignidade? É que é muita areia para o seu caminhãozinho? O que está te separando? Qual é a crença? Você tem que ser isso já agora. Se você ainda não é, porque existe alguma trava, uma crença que está te travando. Então, se a gente ainda não conseguiu viver todos os nossos sonhos, e quando eu digo todos, são todos, absolutamente todos, não existe sonho grande ou sonho pequeno. O que é grande demais para o universo, para a matriz divina? O que é? Um trilhão de dólares? Um jato? Um helicóptero? Gente, o que é isso? Não é nada. Não é nada. Mas o que nos separa disso é o que nós acreditamos que nós precisamos ser e fazer para alcançar. Então, já sejamos hoje isso, porque Deus já falou sim, já está no seu vórtice. Isso tudo ressoa tão grande para mim, sabe? E aí a gente vai começar a ler, né, o Neville Goddard e o Abraham, porque a matriz te mostra toda essa grandiosidade e todo o poder que está disponível para nós, e eles trazem o como você faz, como que você muda esses programas. Então é muito, gente. E a gente, sabe por que a gente fica nessa patetice? Como diz a minha amiga Cristina? Porque a gente acha que tem que ser difícil. Porque a gente se julga muito pequeno, então a gente acha que isso é só para os grandes. Mas quem é que é maior que você? O universo. Quem é que é maior que você? Me diz. Quem é maior que você, universo, Cristina? É verdade. Ninguém. Ninguém é maior. Fica todo mundo com síndrome de Daniel, né? Esperando os 21 dias, o jejuar. E na realidade, esses 21 dias acaba cumprindo uma função tão única e somente, que é de, como que fala? Acomodar as suas crenças, a sua mente, né? Tipo assim, tá bom, vai. Para não falar que foi assim tão difícil, não tão fácil, vamos colocar aí 21 dias para você ficar de penitência e você ficar se cortando de alguma forma, se cuidando. Isso aí. Vamos Pegue aí, amiga, Deixa eu acabar de ler esse pedacinho, né? Tudo que poderíamos imaginar e provavelmente coisas que jamais imaginaríamos são possíveis dentro desse modo de nos vermos. Como é que você se vê? A sua autoimagem. Vai lá, tem vídeo sobre isso lá no canal. Assim como os processadores de texto Word e Works são os recursos que usamos para conseguir resultados no nosso computador,
Os sentimentos, as emoções, crenças e as orações são os programas que mudam o resultado da consciência na matriz divina. A beleza dessa analogia é que temos programas aptos para fabricar a realidade. E já usamos esses programas todos os dias. Sabe a realidade que você não gosta? Foi você que criou. A todo momento estamos enviando mensagens de emoção, sentimento, orações e crença na consciência, que se traduzem no código do que enviamos para a realidade diária do nosso corpo, relacionamentos, vida e para o mundo. A questão agora não é tanto saber que essa linguagem existe, é mais definir como usamos intencionalmente na nossa vida. Para compreender precisamente por que as nossas crenças são tão poderosas e como fazemos uma diferença significativa em nosso mundo de aproximadamente 6 bilhões de pessoas, já são 7 bilhões de pessoas, levaremos nossa compreensão do holograma mais um passo adiante. Gente, isso cada dia tem ficado mais claro para mim. A gente precisa mudar os programas, mudar, sabe, o que a gente pensa, o que a gente sente. E isso é urgente. Isso é para ontem. Já demoramos muito. O universo está trabalhando, desgastado, doido para atender os nossos pedidos. Louco para atender os nossos pedidos. Só que a gente usa programas que só criam mais do que nós não queremos. Verdade. Então, mas logo, de verdade, eu acredito que a gente vai despertando, sabe? A cada leitura, a cada movimento, por mais insanidade que tenha ao nosso redor. Sabe? Foca naquilo que você entende e enxerga como mudança para sua vida. E vai trabalhando, vai fazendo, vai se permitindo, vai aprendendo, vai expandindo, vai trocando, sabe, dissolvendo essas programações, criando novas sinapses, criando novos caminhos neurais, abrindo possibilidades o tempo todo. Abre porta, janela, abre tudo. Você entende? Tipo, deixa o sol entrar, vai expandindo. é isso. E quando a gente fala abre porta e janela, gente, é baixa as barreiras. Baixa as barreiras. Barreira de julgamento, de auto-julgamento, principalmente. Né? Todas as barreiras que nos impedem, as crenças que nos limitam. De verdade, as crenças, elas são a única coisa que nos separam dos nossos sonhos. É a única coisa. Gente, a Cristina deu a contribuição aqui, ó, aquela frase, o nome, né, aquela primeira frase do capítulo 8, você encontrou as condições para que o desejo do seu coração transforme-se na realidade do seu ser. Fique aqui até adquirir uma força tal que nada possa destruir. Então, é um falado místico de Gurdjieff, pelo professor. E aí ela trouxe aqui o nome desse negócio aqui, ó, a tradução é Reuniões com Homens Notáveis, a busca de Gurdjieff pelo conhecimento oculto. Obrigada, amiga. Nada, não. É isso, deve ser um livro. Muito bem, gente boa. Estamos na reta final. Falta só um pouquinho para a gente concluir esse livro incrível. Pois é, e depois nós vamos para o Neville Goddard. Qual isso mesmo? Aí. O Poder da Consciência? É. Poder da consciência, pessoal. Poder da consciência, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler, né? Que é o programa, a programação. Então tá, pessoal. Beijo, Dulce. Beijo, amiga. Até. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau, pessoal.